dia. Bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Você está assistindo ao Visual, um programa acessível da TV Brasil. Acompanhe a gente pelo Facebook. Anota aí o endereço facebook.com/visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Um movimento que surgiu no Facebook há pouco mais de um mês e já conta com mais de 170 mil curtidas, incentiva mulheres a andar em grupos para tentar escapar da violência urbana. Gisele corre para não se atrasar. Moradora do Meier, zona norte do Rio, ela sai de casa às 5h30 da manhã. Anda apressada até o ponto do primeiro ônibus que pega. São 3 até chegar ao trabalho em Itaguaí, região metropolitana, a quase 60 quilômetros. A distância para ela nem é o pior, mas o medo da violência no caminho. Você fica vulnerável, né? Não só assalto, mas qualquer outro tipo de violência. Acho que esse é o maior medo. Em outra área da cidade, em Ipanema, na Zona Sul, eu deixo meus filhos dormindo, porque minha equipe precisa chegar à redação da TV Brasil às 6 horas. Assim como muitas mulheres, eu também acordo cedo para trabalhar e saio de casa com o dia assim, ainda escuro. A empresa onde eu trabalho me oferece algumas condições de segurança, como, por exemplo, um carro para me buscar. Mas essa não é a realidade da maioria das mulheres na mesma situação. Basta uma rápida conversa com quem chega ao centro do Rio no início da manhã para ouvir relatos de mulheres que se sentiram ameaçadas ou que foram vítimas de violência ao passarem por ruas desertas, muitas vezes a caminho do trabalho. Já fui assaltada vindo para o trabalho. Agora a gente procura vir com um grupo de pessoas, mas mesmo assim com medo, porque eles já assaltam até no ponto do ônibus. Eu costumo apertar o passo para ver se eu consigo acompanhar alguém, porque eu saio sozinha. Meu marido me leva até a estação de trem. Então ir sozinha para o ponto nem pensar? Nem pensar, sem chance. Dados do Instituto de Segurança Pública do Governo do Estado mostram um aumento dos registros de violência contra a mulher nos últimos anos. Em 2014, foram 420 vítimas de homicídio doloso. O número quase dobrou em relação a 2010. No ano passado, foram registrados quase 5 mil casos de estupro contra mulheres, 1.000 a mais que 4 anos antes. A maioria dos episódios ocorreu em Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis, todos municípios da Baixada Fluminense. Outra pesquisa recente, feita com mais de 2.000 jovens em 370 cidades brasileiras, mostra que a rua é vista pela maior parte das entrevistadas como um espaço sem segurança ou respeito pelas mulheres. 94% foram assediadas verbalmente e 77% fisicamente. Além disso, 9 em cada 10 já deixaram de fazer alguma coisa, como sair à noite ou usar determinados tipos de roupa por medo da violência. A conclusão do estudo é que esse sentimento faz parte do dia a dia de muitas brasileiras. Foi por isso que Aparecida, Flávia e Jovenice passaram a sair do trabalho no centro por volta das 9 da noite, sempre juntas. Já que a gente mora quase no mesmo lugar, entendeu? É só a gente combinamos, nós 3 ir juntos. A gente vai conversando uma com a outra e olhando para trás, né, sempre. E preocupada, né, porque esse pedaço aqui é muito perigoso. Para estimular outras mulheres a se organizarem, surgiu no Facebook há pouco mais de um mês o movimento Vamos Juntas. Em 24 horas, a página teve 5 mil curtidas. Agora já são mais de 170 mil. Tem relatos assim de cidades de todos os cantos do país e desde o início, assim, é engraçado como nos primeiros dias o movimento já se tornou algo nacional. Ele já não era mais algo daqui de Porto Alegre, muito menos algo assim das minhas amizades. Muito pior do que nós termos que nos unirmos na rua para se sentir mais segura, é essa ideia de que ainda a gente não consegue confiar no próximo, sabe? Para a antropóloga Alba Zaluar, é preciso haver políticas para diminuir a impunidade. Atacam porque eles dão na telha, porque estão se sentindo digamos, desatendidos, né, e vão em frente porque não temem a punição. Por isso é que é importante essa ideia dessa união das mulheres que saem juntas. Estamos juntas e misturadas. Denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas ao Disque 180 da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência. A ligação é de graça.
A ONG Mundo Novo, que fica num dos bairros mais carentes e violentos de Mesquita, na Baixada Fluminense, oferece novas oportunidades de vida para pais e alunos. Fernanda sabe todas as letras do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H. Ana Paula e Leonardo conseguem ler algumas palavras. Elefante. Boneca. Eles têm deficiência intelectual e se matricularam no curso de Educação para Jovens e Adultos no Rio de Janeiro. As aulas são de graça e acontecem na ONG Mundo Novo, que fica na Chatuba, um dos bairros mais carentes e violentos de Mesquita, na Baixada Fluminense. Marcelo, de 33 anos, também faz parte da turma. Para ele, escrever o nome foi uma conquista. Mas a alfabetização trouxe algo a mais para Marcelo: independência. Quando a pessoa não sabe, ele fica preso, né? Não pode ir para certo lugar, que não sabe o lugar, o nome da rua, o endereço, o negócio, fica meio difícil. Quando a ONG foi criada há 12 anos, o foco eram atividades culturais, como teatro, música e dança. Mas, com o passar do tempo, os idealizadores do projeto perceberam uma outra demanda entre os alunos em idade escolar. Muitos não sabiam ler nem escrever. A partir daí, a instituição passou a incluir aulas de alfabetização infantil e, para surpresa dos coordenadores, os pais das crianças também se interessaram pelo curso. Mais de 300 jovens e adultos foram alfabetizados pela ONG. Quando eu vejo eles juntando as letrinhas e sai alguma coisa da onde que não saía, isso é muito gratificante, né? Que a gente leva para a vida toda, não tem preço. Em 20 anos, a taxa de analfabetismo entre jovens e adultos no Brasil caiu pela metade, segundo o IBGE. Mesmo com a queda, em 2013, aproximadamente 16 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não sabiam ler e escrever. Oferecer ensino fundamental gratuito para todos é lei, inclusive para quem não teve acesso ao estudo na idade própria. Segundo o Ministério da Educação, no ano passado, mais de 2 milhões de pessoas estavam matriculadas no ensino fundamental da EJA, a Educação de Jovens e Adultos. A maioria era do Nordeste, seguido por Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. Um debate sobre o assunto aconteceu durante a Bienal Internacional do Livro no Rio. O escritor Pedro Bandeira afirmou que o analfabetismo no país é resultado de um abandono de mais de 3 séculos. Para o autor, que já vendeu mais de 23 milhões de livros infanto-juvenis, o prazer de aprender deve ser um direito de todos e o incentivo da família é fundamental. Se a família não estiver preocupada com o futuro do seu próprio filho, não há poder público que resolva. Nenhum presidente pode pôr 200 milhões de brasileiros no colo, mas você pode pôr o teu filho no colo. Elas representaram muito bem o Rio Grande do Norte e o Brasil nos Jogos Pan-Americanos deste ano em Toronto, no Canadá. E as atletas Maria Rizonaide e Terezinha Mulato falaram sobre a experiência de serem campeãs no halterofilismo. A mais nova medalhista dos Jogos Pan-Americanos. A outra, uma competidora que deu passagem a muitas dessas atletas guerreiras. Maria Rizonaide e Terezinha Mulato são duas dos 272 representantes brasileiros nos Jogos Pan-Americanos realizados em Toronto, no Canadá. As duas participaram na modalidade do halterofilismo. Este foi o 4º Parapan de Terezinha. Nesta edição, a atleta não cumpriu a prova, mas se sente motivada para as próximas competições. Não vou parar por aqui, com certeza vou estar no próximo. E a gente vai treinar. Dia 12 do próximo mês a gente já está na competição em São Paulo. A gente tem um nacional em novembro. Já tem Rio, né? No início do ano, uma competição internacional no Rio. Em seguida vai ter Dubai ou Malásia. Então, assim, a gente tem que estar preparada. Já a Maria Rizonaide, ou melhor, Tainá, como é conhecida pela família e amigos, começou sua carreira de uma maneira despretensiosa e encontrou até mesmo nas dificuldades uma forma para se superar.
Faz pouco tempo que eu perdi meu pai e assim, eu fiquei muito triste. Eu passei uma semana sem treinar. Quando eu fui treinar, eu estava me sentindo fraca, não levantava 50 quilos. Ela agora sente o peso da conquista. Com apenas 1,29 m, essa pequena grande mulher foi a primeira medalhista de ouro no Parapan de Toronto. Próximo desafio, Paralimpíadas. E aí, como é que tá o coração? Eu tô muito feliz, assim, eu vou treinar mais, vou me dedicar mais. Treino, foco, só isso que eu tenho a dizer, que em 2016 eu estou lá, se Deus quiser. O Rio Grande do Norte se destaca no número de para-atletas que participam de competições importantes, como Olimpíadas e os Jogos Pan-Americanos. E ainda há espaço para futuras estrelas do esporte. A gente está procurando novos talentos. O nosso estado, no Rio Grande do Norte, ele é celeiro, ele sempre traz pessoas, potências para aqui. Infelizmente, a gente perde para os estados, às vezes, São Paulo e Rio, para melhor estrutura, melhor performance, mas a gente que lança a pessoa aqui. A delegação brasileira mostrou-se forte na última edição dos Jogos Pan-Americanos e finalizou o quadro de medalhas em primeiro lugar. Foram 257 medalhas ao total, sendo 109 de ouro, 74 de prata e 74 de bronze. Este foi o melhor rendimento da história do país no evento. Faturando medalha ou apenas competindo, a força dessas mulheres guerreiras vão muito além do físico e está, acima de tudo, na motivação de vencer a cada dia. E o visual termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia. Tchau para você.